Salve, salve, cinemaníaco de plantão, sou Ariel Selba e vem chegando mais uma crítica de cinema by Ariel. Vem chegando aqui a crítica de cinema by Ariel número 267, é isso mesmo, já temos 267 filmes contados aqui no canal, pesquise. Quem sabe o seu filme favorito esteja já aqui na nossa lista de filmes assistidos e também contados. Filme de hoje, Mercy, ou na tradução literal, Misericórdia, ou ainda Justiça Artificial, como chamaram aqui no nosso Brasil. O nosso primeiro filme de 2026, recém-lançado, e você já pode ter a oportunidade de acompanhar a nossa crítica aqui no canal. Vem comigo! Hoje nosso filme crítica é um filme bem legal e inteligente, com muitos diálogos e conteúdo, necessitando total atenção de quem for assistir, para não perder os detalhes. É um filme sobre ficção científica, um assunto que, como já disse aqui no canal várias vezes, me atrai muito. E envolve a inteligência artificial e os seus perigos, um tema bastante atual, portanto, só por isso já vale a pena ser assistido. Comentar aqui que vi semelhanças com outros filmes, como o Minority Report, do Tom Cruise, que tem uma ideia bem parecida, e também, em certo momento do filme, me chamou a atenção o fato da IA parecer estar com medo de ser exterminada, algo que já vimos também no passado no cinema. E essa semelhança não é uma crítica negativa, não vejo problema nenhum em reaproveitar ideias que já deram certo, desde que não seja exagerado, é claro. E atenção, assista a crítica tranquilamente, pois não vai ter spoilers. E ative as legendas, no YouTube estamos em 13 idiomas e também temos a versão dublada. Acione nas configurações do YouTube para ouvir na sua linguagem preferida. Nossa crítica aqui no canal traz sempre a sinopse, ficha técnica, comentários negativos e positivos e por fim a nota, que vai de 1 a 5 estrelas. E se for um filme especial, for aquele filme que talvez assistiremos novamente no futuro, ele leva então a 6ª estrela e entra para o hall dos nossos filmes favoritos. Então 6 estrelas é a nossa nota máxima. Será que este vai levar? Lá no fim eu conto a nota para você e também eu vou trazer a palavra que resume o filme. Você inclusive pode pesquisar na playlist Estrelas para encontrar os melhores e os piores filmes do nosso canal do YouTube Críticas de Cinema by Ariel. E para uma melhor experiência, acompanhe os capítulos na descrição. Sinopse: em um futuro próximo, um juiz de inteligência artificial avançado julga os casos criminosos da sociedade. Porém, em certo momento, um detetive cativo que ajudou a prender os criminosos anteriores, que foram julgados nesse tribunal, está sentado no banco dos réus e está sendo julgado pelo assassinato da sua esposa. Se ele falhar em provar sua inocência em 90 minutos, será executado no próprio tribunal. Ficha técnica: o gênero é ação e também ficção científica. Direção do Timur Bekmambetov, um diretor de cinema cazaque russo. Ele é mais conhecido pelo épico de fantasia Night Watch, 2004, também pelo thriller de ação Wanted, 2008, pelo filme de terror histórico Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, de 2012, bem como pelos filmes Under Friend, 2015, Searching, 2018, Profile, 2018 e pelo recente filme War of the Worlds, de 2025, ou Guerra dos Mundos. Esse último me deu curiosidade em assistir. Roteiro: Marco Van Belle. Produção: Charles Roven, Robert Amidon, Timur Bekmambetov e Majid Nassif. Alguns atores: o famosíssimo Chris Pratt, a Rebecca Ferguson, também Kali Reis. Duração 100 minutos, país Estados Unidos, idioma inglês. A distribuição é da Amazon MGM Studios e Sony Pictures Releasing International. Lançamento 19 de janeiro de 2026. Orçamento 60 milhões de dólares. Receita ainda não está disponível, a receita final. O filme está ainda nos cinemas no momento da gravação desta crítica. Vamos então à nossa crítica com pontos positivos e negativos que separamos para o filme. Are you ready? Vamos lá. Pontos negativos: nada a declarar. Até existem situações de furo de roteiro que eu poderia citar aqui como negativo, apesar de eu achar completamente irrelevante. Porém, vou citar alguns desses itens mais pra frente. Porém,
Isso faz parte do roteiro e não acho algo necessariamente negativo no filme, portanto, não vou deixar aqui declarado, citado nada de negativo. Pontos positivos. Ponto positivo 1. Gostei dos momentos em que o filme mostra a ação em primeira pessoa, um artifício que eu acho muito legal, me lembrando videogame e também outras obras de sucesso do cinema, como o filme Bruxa de Blair, lá de 1999, filme que eu já contei aqui no canal e eu vou deixar no card caso você não tenha visto e queira saber a nossa opinião. Também tem o filme Cloverfield, Monstro, de 2008, outro filme muito legal que vi há algum tempo antes desse canal existir, portanto essa crítica não está aqui, mas caso você queira que este filme apareça aqui no canal, é só pedir nos comentários. Então, ponto positivo para a ação em primeira pessoa. Ela é até certo ponto incomum de se ver no cinema atual, mas está presente nesse filme, para mim, um ótimo ponto positivo. Ponto positivo 2. Achei um filme basicamente inteligente e dinâmico. Me fez ter sensações boas em vários momentos e isso é muito legal no cinema. Também é positivo por ser bastante acelerado, não fica enrolando em questões desnecessárias e a contagem regressiva funciona muito bem para tudo isso também. Quando o filme te traz esse tipo de sensações, é porque cumpriu o seu papel. Eu costumo sempre ler as críticas, principalmente internacionais, antes de publicar meus vídeos aqui no canal, para saber o que as pessoas estão achando do mesmo filme e também pegar algum detalhe que eu tenha esquecido. E eu vi uma quantia enorme de críticas com relação a esse filme. E não concordei com muitas, como por exemplo alguém que criticou o fato do filme mostrar telas na tela, quando nós já fazemos isso no nosso dia a dia na sociedade. Mas isso faz parte do roteiro, acho que o erro é o nosso e não do filme. Enfim, quis citar aqui um exemplo de crítica que não concordo de modo nenhum. Pelo contrário, minha percepção, essas telas são um dos pontos positivos do filme. Portanto, confesso que não senti o mesmo que a maioria das pessoas, ao que parece. Ao que parece, elas sentiram algo diferente nessa recente estreia do filme. Algo que, lembrando, pode mudar também com o tempo. Já cansamos de ver filmes criticados que depois viraram cult ou viraram até sucessos, né? Sucessos estrondosos. Vamos aguardar então. Talvez eu devesse assistir novamente para ter essas sensações que não percebi. Mas nesse momento eu não fiz isso e estou sendo sincero, como sempre aqui, trazendo as minhas percepções atuais sempre com sinceridade. E apesar dos itens de opinião pública citados anteriormente, achei o roteiro bastante interessante e, como já citado, eletrizante. O filme não para um minuto sequer, algo que certamente é mais um ponto positivo, e independente de qualquer crítica, uma coisa é certa, o filme cumpre e muito bem o seu papel de entretenimento eletrizante. Acho que muitas pessoas cometem o erro de fazer comparações com outros que acabaram de ver, ou com outros sucessos, enfim. É algo que eu considero errado e eu não faço aqui. Eu costumo, mesmo que seja uma sequência de um filme, eu não costumo nunca fazer comparação ou dar a nota de acordo com a comparação que eu faço com o seu irmão mais novo, seu antecessor, né? Eu considero isso um erro, não é isso que eu faço. Eu costumo sempre trazer a minha crítica com base ao que eu vi na tela, tentando separar dos demais. Críticas como, abre aspas, ele poderia ter sido melhor aproveitado do que foi, fecha aspas, é algo que eu concordo só em parte. Se não foi, costumo aproveitar o que tenho. Sou sempre positivista aqui nas minhas críticas, mas sempre com sinceridade, como já dito. Talvez este seja o primeiro filme onde eu quero muito saber a sua opinião, apenas para saber se ela combina ou não com a minha, sem me importar muito com o resultado. Então deixa aí o seu comentário. Ponto positivo 3. Frase do filme: humanos ou IA, todos cometemos erros e aprendemos. É uma grande verdade e ao mesmo tempo um grande perigo sobre ambos. No caso da IA fica principalmente a reflexão: o que acontece quando a inteligência artificial age como juiz, júri e executor? Até onde isso é demais? É exagero? É excesso? O filme é uma exploração implacável da justiça, da inteligência artificial e da humanidade. E o filme nos apresenta um argumento contundente, não contra a nova tecnologia que está inundando nossa realidade atual com irrealidade, mas contra os perigos do seu uso. E o filme não deixa de ser uma imensa realidade sobre um futuro que pode estar por vir. Até que ponto vale a pena ou deve se colocar a automação
como decisória para os seres humanos. Pode chegar, esse ponto do filme pode sim ser uma realidade no futuro, e isso é bastante perigoso. Limita os erros, talvez, que um humano faria. Mas, por outro lado, pode trazer sérios problemas para a nossa sociedade. Comenta aí o que você achou nesse sentido também. Ponto positivo 4. Achei as duas atuações principais bem interessantes. A Rebecca Ferguson, com a frieza da sua personagem de IA, e o Chris Pratt se saindo muito bem no papel. A tensão que os dois nos trazem na trama, como já dito, é muito boa. Só resta torcer para que isso não aconteça na vida real, da forma com que é mostrado neste filme. E o ponto positivo 5, o final. Achei o final fantástico e, repetindo a mesma palavra, eletrizante. Comentários finais, conclusão e nota. Temos aqui 5 pontos positivos e nenhum ponto negativo citado. A nota aqui no canal é dada principalmente pelo prazer que eu senti em assistir. Esse é o nosso critério principal e vai caindo com relação aos defeitos que vão aparecendo. Então 5 estrelas Mercy certamente vai levar, pois eu assisti até o fim sem cansar, o tempo passou voando. Com relação à 6ª estrela, como não enumerei nenhum defeito, e o filme me fez ficar aguardando até o fim com expectativa, e sem tédio, sem ficar pensando logo no final, do que poderia, de como seria o final, eu vou então dar a 6ª estrela e colocá-lo para o hall dos meus favoritos. É um filme que talvez eu assista novamente no futuro, e como disse, seria interessante fazer isso para rever minhas percepções sentidas assistindo apenas uma vez. O filme é divertido, que não defende nem condena o uso da tecnologia, mas aborda o tema de forma dinâmica, numa corrida contra o tempo que deve entreter o público disposto a dar uma chance ao conceito. E cada filme contado eu resumo em uma palavra. Aqui vamos de dinâmico. Foi difícil escolher uma palavra única para este filme, mas acho que esta palavra combina muito bem com o que vemos na tela, devido ao fato do filme sempre trazer situações diferentes, eletrizantes e interessantes na tela, junto com a contagem regressiva utilizada, que por si só já facilita a inserção de emoção no espectador. E você concorda com os meus comentários? Vai assistir esse filme com base no que ouviu aqui nesta crítica? Gostaríamos de saber a sua opinião. Deixa então ela aqui nos comentários e até a próxima!